E aqui eles colocam uma correção, botam uma constante aqui que depois a gente pode acertar, que vai ser a MIBI menos a MIBI. Então, é uma outra alternativa que se apresentou na década de 60 para você resolver o problema da singularidade. Essa questão é uma questão que ficou na literatura até o início da década de 80. Depois, quando você vai fazer uma teoria quântica de campo, quantizar o campo de Maxwell com o monopolo magnético, o problema é muito mais complicado do que o caso simplesmente do campo, vamos dizer, do campo do fóton. Então aí tem toda uma discussão que foi resolvida no final, 81, 79, entre 79 e 81, houve uma grande discussão nessa questão aí, que é, será que eu preciso introduzir realmente uma nova família de potenciais para poder compreender o aspecto quântico do campo de Maxwell em presença de monopolo magnético? Então, essa é uma questão que ela não foi resolvida na literatura em poucos anos, ela praticamente ficou quase 50 anos, essa discussão ficou lá. Dirac fez um trabalho em 45, 46, Dirac fez o primeiro trabalho sobre que seria a quantização do campo eletromagnético se ele fosse gerado por monopolo. Depois essa discussão é retomada em 65, Schwinger participa dessa discussão no início da década de 60, Salam, Ferrari e Cabibbo. Essa discussão é retomada pelo Swanziger em 67, depois a discussão retorna no final da década de 70. E aí que se chega a uma ideia do que seria, o que seria realmente, quem seriam os potenciais corretos para eu introduzir campo eletromagnético com monopolo magnético. Essa discussão é uma discussão bastante rica na literatura. Se vocês quiserem seguir o percurso histórico, eu posso passar depois as referências para vocês, tá certo? Mas aí é uma questão que, sim, se você diz que B é rotacional de A, ao escrever isso, você, naquele momento, você não estava nem preocupado com a possibilidade de ter campos com derivadas segundas descontínuas, porque você estava sempre acostumado a ter configurações de campos que eram muito bem comportadas, né? Agora, se você, vamos dizer, à medida que a gente vai refinando o nosso conhecimento de física, a gente vai tendo acesso a novas situações, mais singulares, menos singulares, e aí você começa a ver que essa relação B igual a rotacional de A é uma relação bastante limitada. Ela não vale sempre. Não vale sempre. Nesse caso, então, ela não vale. Ela vale ali, mas desde que o A tenha singularidade, não em cima só da carga. Aquilo que eu mostrei para vocês. Se você admitir que se o monopolo magnético é multiforme está aqui, e você tem uma direção infinita, um semi-eixo infinito no espaço, que carrega singularidades também, isso é um passo, assim, não trivial. Você fala, você está acostumado em física, aonde é que estão as singularidades? Aonde você tem as fontes. Um campo tem singularidades em cima das fontes. Se você sai fora da fonte, você espera sempre ter um campo contínuo. Aqui não. Aqui você está bem afastado do monopolo magnético. No entanto, o potencial é singular aqui. O campo não é, o B não é. O B só é singular na origem. B, G sobre 4π é R2. Então o G, o B só diverge aqui. Mas o potencial diverge em cima dessa linha toda. Ou dessa. Você pode sempre escolher uma linha infinita onde teus potenciais vão ter singularidades ao longo dela toda. Então você está introduzindo uma nova classe de singularidade. Você mantém a relação B igual a rotacional de A, mas às custas de um novo tipo de singularidade no campo eletromagnético. Essa aqui é a mensagem, uma das mensagens do paper de Dirac de 31. Nesse paper de então, 31... Aquele ρ é uma função de delta. O ρ é uma função delta na origem. É sempre uma função delta. Não, se for uma carga multiforme, se você tiver um monopolo multiforme. Se você tiver uma densidade esférica, uma esfera de monopolos, aí não é, o ρ não é delta. Suponha que você tem monopolos, mas qual é o teu problema? Fala para mim que eu não estou entendendo qual é o problema. Entre outros, né? Todos nós temos vários problemas. Aqui, agora, qual é o teu problema? Fala aí. Assim, disseram para mim há muito tempo lá... Quem foi tua vovó? Não. Foi o professor de cálculo. Ou foi a tua babá? Foi o professor de cálculo. Professor de cálculo, bem. Que divergente do rotacional de qualquer coisa é zero. Ele falou isso porque ele estava para crianças. Você tinha quantos anos de idade? Não lembro, 6, 7. Anos, aninhos, né? Você tinha 6, 7 anos. Aí faz sentido. Mas se você falar isso para um garoto de 20 anos, ele vai chiar. Tá certo? Essa história está mal contada. Divergência do rotacional só é zero. Porque o professor tem entendido isso aqui para você. Quando é que duas derivadas parciais... O problema de cálculo, na minha época da PUC era cálculo 3, não é cálculo no RN.
Quando é que a derivada em relação a xi, da derivada em relação a xj de uma função f é igual a derivada em relação a xj da derivada em relação a xi da função f. Ou seja, quando é que dx dy de f é igual a dy dx de f? Isso é sempre verdade? Não. Isso é verdade quando as É funções... uma função harmônica. Não necessariamente. Basta que a função tenha derivada segunda contínua. Só isso. Agora, se a função não tem derivada, ela tem derivada segunda, até existe, mas não é contínua, isso deixa eu falar. A derivada segunda tem que existir e ser contínua. É isso. Se você tivesse com esse teorema na cabeça, você não estaria tão preocupado. Tem entendido? É essa a origem do teu problema? Então, esquece isso que foi dito dessa forma. Talvez você tenha entendido mal. Eu acredito que um professor de cálculo não deve ter dito isso. A gente, quando é jovem, a gente absorve a história da maneira que a gente quer, né? A gente esqueceu desse detalhe, porque a gente acha contínua, derivada segunda contínua, a gente sempre acha que isso é frescura, né? Aí a gente esquece. A gente esquece. O professor, coitado, deve ter dito isso para você. Você que jogou fora porque não te interessava. Tá claro? Ele melhorou um pouquinho. Melhorou um pouquinho. Você vai para casa em crise? Tá. Mas tá certo, essa que é a questão. Eu não vou para casa em crise porque eu não vou para casa depois daqui. Então tá bom. Então eu vou resolver a crise vem depois da meia-noite, tá bom. Tá claro, o problema é esse, ô Carlos, pensa bem. Eu vou te dar um exemplo de uma função. Pega essa função aqui. Só para ter certeza que é isso mesmo. Se você pegar essa função a com tangente y sobre x, se você tirar a derivada em relação a x, a derivada em relação a y, a derivada em relação a y, a derivada em relação a x, você vai ver que ela não coincide. Aí você vai entender por que essas duas derivadas são distintas quando estão atuando nessa função. Essa função é daquela categoria, porque a com tangente y sobre x, na verdade, é a coordenada θ, né? Das coordenadas polares. Isso aqui é y, isso aqui é x. Tangente θ é y sobre x. Então, essa função aqui, na verdade, é a coordenada polar θ. Essa coordenada, né? Quando você define essa coordenada, ela é 0, 0, 0, 0. Aqui ela é 2π. Mas ela tem um salto aqui de 0 a 2π. Esse ponto mesmo. No entanto, ela tem uma descontinuidade de 2π. Então, o problema é bem esse. É um problema de má definição de coordenada. Tá? Então, se você tirar a derivada segunda, você vê que derivadas segundas não necessariamente comutam. Certo? Então, eu só estou repetindo isso porque eu sei que eu também, quando eu vi a primeira vez, também não liguei para isso no meu curso de cálculo 3. Aí, quando eu vi monopolo magnético, eu tive a sorte de aprender isso rápido, porque eu fiz cálculo 3 em 73. Em 75, teve um evento, assim, um boom, de que talvez tivessem descoberto o monopolo magnético. Aí eu fui assistir um seminário, eu estava na PUC, eu era estudante na PUC, assisti o seminário dos Vieca, professores Vieca, sobre monopolo magnético. Os professores Vieca falaram, se aparecerem monopolos magnéticos, que seriam monopolos magnéticos? Foi que deu essa notícia? Quer dizer, a notícia veio do exterior, veio dos Estados Unidos, né? De que teria sido descoberto o monopolo magnético. Não se confirmou. Não, Cabreiro foi dentro, mas isso aí foi pré-Cabreiro. Esse Cabreiro era daqui? Não, Cabreiro era da Califórnia. Califórnia. Esse aí foi em 80, teve também outro boom de que teria... Teve 2 alarmes falsos? Teve 2 alarmes falsos. Pode ser até que tenha tido outros antes, eu nem sei direito. Mas esse 75 eu me lembro, que eu era estudante da época, eu fui assistir um seminário de monopólio do professor. Aí o professor chamou a atenção para essa questão, né, da divergência do rotacional. Aí eu fui pegar meus apontamentos do curso de cálculo 3 e vi lá, que estava lá a pressuposição de que a derivada segunda é contínua. Tá certo? Hoje em dia não tem, professor. Tem muita pesquisa. Se vocês quiserem ler o lugar mais avançado sobre pesquisa de monopólio magnético é o Gran Sasso, na Itália. Você pega aquele laboratório www.gransasso.it. Mas o Gran Sasso é um laboratório dos neutrinos? Para o neutrino também, mas ele faz experiência de monopólio magnético. Mas ele faz neutrinos porque eles fazem essas experiências usando neutrinos? Não. Eles fazem monopólio magnético de Rajkov. Porque o Gran Sasso ele é subterrâneo, né? Ele é cerca de 200 metros de profundidade. Em cima dele tem uma cadeia de montanha de mais de 2.000 metros de altura, que são aquelas apelidos. Eu sabia para ele evitar background. Então, é um bom laboratório para eventual
detecção de monopolo magnético. Na Bolívia também tem uma colaboração europeia da Universidade de Bolonha, com algumas outras universidades. Lá em Chacaltaya, eles têm também observação de monopolo magnético proveniente, provavelmente, de raios cósmicos. Tá certo? Então tem pesquisa nisso. É o maior campeonato de escândalo disponível no mundo. Oi? O monopolo magnético, Higgs e a matéria escura. Isso, pois é. Tem que se expandir. Pois é, aí mas o monopolo magnético pode ser parte da matéria escura. Ah, sério? Sim. Seria matéria escura bastante fria, que seria o monopolo magnético, se existir, ele é bastante massivo. Então ele daria uma matéria escura pouco relativística. Então existe uma densidade de matéria escura que pode estar associada, uma porcentagem, perdão, que pode estar associada ao monopolo magnético. Professor, Então, vamos lá, fala aí o que o Diego queria falar mais alguma coisa, Diego? Não. Não, só aí, fala aí. mas por exemplo, como a gente está vendo na aula de distribuição, que você, bem ou mal, tira todas essas partículas olhando as representações. Isso. O monopolo está aí? Tá. Monopolo. E assim, ele então seria uma partícula mesmo, não é tipo carga. Não, é Tipo uma um elétron. Não, o monopolo seria uma partícula de spin 1. Agora, ele seria um lepton? Não, spin 1. Não, desculpa. Ah, isso aí já é modelado, ele tem que ter Teria que ter spin 1. Quer dizer, se você tem um monopolo magnético, quer dizer, como o Saulo está falando, onde é que você pode encontrar monopolo magnético? Né? Numa teoria de Yang-Mills, você pode ter monopolo magnético. Então, devido a essas relações de dualidade, justamente, você consegue mapear a física do monopolo magnético da física dos bósons W, dos bósons massivos. Então, na teoria eletrofraca, o setor de W, ele tem um mapeamento entre o setor de W e o setor de monopolo. Então, os monopólios teriam spin 1. Eles têm uma física bem definida a partir do spin 1. Não são leptons. O Higgs, ele tem spin Zero. zero, né? Tá. Oi. Como é que esse pessoal gosta Quem fala agora? Tá? Oi, fala. esse pessoal de não linearidade, tipo Boninho que eu via, em vez de estar com o OM, com o KM, ter uma não linearidade. Certo. Como é que esse contrapunho? Porque o monopólio é uma partícula externa, né? Nessa visão Como é que eles arguiam, eles já sabiam que também eles procuravam uma não linearidade. Isso. A questão o monopolo magnético, ele seria, vamos dizer, o próprio campo, quer dizer, o próprio campo eletromagnético, o campo que gera o monopolo, ou o monopolo seria algo exterior, seria como a carga elétrica, né? A carga elétrica, ela está fora, e ela gera os campos E e B. Claro, numa teoria não abeliana, numa teoria de Yang-Mills, numa teoria de gravitação, né? Você pode ter, na teoria de gravitação, a própria energia pode gerar o campo. Então a pergunta aonde é que você coloca o monopolo? Será que o monopolo, ele vem da não linearidade das equações, ou o monopolo, ele viria de alguma fonte externa de matéria que estaria dando origem a essa configuração do campo eletromagnético? Então essa é uma questão. Na visão de Dirac e na visão da unificação, toda a teoria grande unificada, onde tem Higgs, quebrou a simetria espontaneamente, você gera monopolo magnético. Então, monopolo magnético, uma teoria unificada, ela traz naturalmente monopolo magnético. Se você acredita ou não em unificação, é outra história. Mas se você escreve uma teoria que unifique as interações, o modelo padrão, quando Higgs quebra a simetria do modelo padrão, aparece monopolo magnético. Você tem monopolo magnético. Esse monopolo magnético, da onde é que ele vem? Ele é um monopolo magnético que vem intrinsecamente só dos campos, né, elétrico e magnético, ou tem uma fonte externa, alguma densidade externa que vai gerar esse monopolo magnético? Essa é a questão que a gente se coloca. Então, como você está colocando, na teoria de Born-Haefeld, que é uma teoria não linear, né, vou escrever daqui a pouco para vocês, no próximo tempo que eu escrevo para vocês, como é que é a carinha do Born-Haefeld. No Born-Haefeld, você falaria, será que o monopólio, quer dizer, o campo elétrico, eu vou ter uma configuração tal de campos que eu detecto a presença de uma configuração de campo magnético radial, sem linhas fechadas. Aí você fala, bom, então eu tenho um campo magnético com divergência. Então, devo ter uma origem para esse campo magnético com divergência não nula. Será que a origem
É alguma partícula de matéria? Ou é o próprio campo, são as próprias linhas de campo que se interagem, né, que se emaranham, de tal maneira a dar uma divergência de E igual a divergência de B diferente de zero. Então você tem dois pontos de vista, ou é a pura não linearidade, ou então é a presença de um objeto externo que tem uma densidade que vai gerar aquele campo. São dois pontos de vista. Agora, já vou lá, a questão é que um campo, ele gerar monopolo magnético às custas de si próprio, então você não teria nada externo, é o campo que se autogera um monopolo magnético, o campo seria muito fraco, você tem limites sobre possíveis valores desse campo, talvez fosse um campo que você nunca conseguisse detectar, porque é uma configuração muito tênue de campos. Então, na grande unificação, ou na visão de Dirac, você supõe que existe uma partícula nova, que é o monopolo magnético. Essa partícula tem carga elétrica e tem carga magnética. É um dion, isso se chama um dion. Então, um dion é uma partícula que tem uma certa massa, tem uma certa carga elétrica, tem uma certa carga magnética e tem um certo spin. Então, isso seria o dion, teria as duas fontes. Ela gera campo, ela é um polo magnético, ela é um polo elétrico também. Então, essa é a visão. Então, tem matéria que gera esse monopolo magnético. Ou, como você colocou, não tem essa matéria, mas no caso da teoria de Yang-Mills, né, por exemplo, a equação de Yang-Mills do campo magnético, nós vamos falar isso aqui no finalzinho do nosso curso. Se eu pegar, por exemplo, o campo magnético de Yang-Mills, né, colocar algo desse tipo aqui, eu vou ter não só um campo magnético, eu vou ter uma família de campos magnéticos, e aqui eu vou ter algo que vai ser G, esqueça essa constante aqui, vou ter. Isso aqui são fatores de grupo, são constantes de estrutura de um certo grupo, pode ser SO2, SO3, não importa. Aí aqui eu vou ter lá. Então a gente poderia pensar o seguinte, isso aqui, e quem é esse D aqui? Esse D aqui é o rotacional de A mais F, C, D, E, AD, vetorial a E. Então, ou seja, eu tenho uma equação altamente não linear. Divergência de B, que depende de A, isso tudo aqui, ó, isso aqui é quadrado, isso aqui é cúbico. Então, eu tenho uma equação completamente não linear. A pergunta é, como aqueles campos A do lado direito parecem ser uma fonte para divergência de B, será então que eu posso ter uma divergência que não nula às custas dessa configuração de campos? Então, isso aí seria um monopolo magnético vindo da não linearidade, da descrição que eu estou fazendo. Ou eu precisaria ter aqui uma densidade de carga magnética, né? Essa aqui é a questão. Onde é que eu vou encontrar um monopolo magnético? Na matéria ou no próprio campo devido à alta interação. Então, na matéria, a visão que eu estou colocando aí, falando de vocês, que alguém me perguntou qual é o spin, o que é o monopolo magnético. Então, o monopolo magnético seria uma partícula de spin 1. Está aqui. Pelo menos na ideia de unificação. Ela tem uma massa, o monopolo é uma partícula massiva, uma massa bastante alta. Dentro do conceito de unificação, essa massa seria na faixa dos 10 a 16 GeV. Portanto, uma massa completamente fora do range do LHC. Tem uma carga, tem um spin, ela é um dion, tem um spin e tem uma carga elétrica e uma carga magnética. Então seria essa a ideia desse monopolo que vai gerar esse campo, tá certo? Não quer dizer, essa partícula não foi descoberta e não quer dizer que essa seja a única visão de monopolo. Como Dória falou, numa descrição não linear, num eletromagnetismo estendido não linear, eu posso ter monopolo magnético às custas da não linearidade. Só que é uma configuração muito particular, né? Então eu posso ter a configuração de monopolo magnético sem ter necessariamente a partícula magnética. Quem quiser ler sobre isso também, em outubro de 2009, tem um Nature que saiu sobre a detecção de configurações tipo monopolo magnético em matéria condensada, em gelos de spin. Né? Então, se vocês procurarem no Google, né, spin ice and magnetic monopoles, vocês vão achar essa indicação de que vocês têm configurações típicas de monopolo magnético num sistema que tem gelos de spin. Então, aí, quer dizer, as configurações
desses spins aí, nessas redes de spin, elas vão, tem carga elétrica, claro, né? Elas vão dar uma configuração no final, tipo monopólio. Tá? Agora, pergunta que eu faço. Se a gente tomar a teoria de campo a sério, a gente devia admitir que o universo é um environment of fields. Quer dizer, O universo é um emaranhado, é um oceano de campos, né? Antes de planeta, essas coisas assim, né? Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte, né? Então, esses monopolos de campos, carga de campos e monopolos de campos, eles deveriam existir. Entendeu? Se você, a não linearidade também existe, claro, existe claro. a linearidade, Sem dúvida. Então, quer dizer, você ter um KM, um ROM, dependendo dos campos, deveria ser uma coisa natural se você toma a teoria de campo. Não, e é uma coisa natural na teoria de Johnny. Não, claro, aí aparece. Mas eu digo assim, em termos do universo, será que a pergunta é a seguinte, será que não tem partículas, vamos chamar de aspas, Certo. que elas têm um ROM, um KM, dependendo de campos? E daí ela tem isso. Então, o resto, se o spin dela aí já é uma composição de campo, é uma outra história. Mas vamos, ela consegue ter uma carga e uma corrente da existência. Claro. Então, perturbando o universo. A questão é saber, né, como é que o campo consegue, né, é uma questão assim aí é uma questão física, né, como é que as linhas dos campos, né, elas conseguem se organizar e se autossustentar para dar essa configuração estável de monopólio. Porque a pergunta é, de repente, essas configurações de campo existem, mas esse monopólio se forma e decai muito rapidamente. Essa configuração que daria um monopólio magnético não é uma configuração estável. Essa é uma outra questão que você tem que olhar no seu celular. Não adianta só formar uma configuração. Para dar ela o status de uma configuração estável, você tem que saber quanto tempo essa configuração existe com relação aos parâmetros de tempo típicos do problema. Será que essa configuração existe no intervalo de tempo de 10 a menos 24 segundos e ela cai? Ou era uma configuração de campo que tem uma duração razoável frente às dimensões temporais típicas dos processos eletromagnéticos, 10 a menos 16, 10 a menos 15 segundos? Aí você poderia pensar, bom, então é uma configuração que se aguenta por um certo tempo. Então, ou seja, isso aí tem uma certa estabilidade. Eu poderia pensar que realmente a não linearidade consegue gerar essa configuração. Agora, se a não linearidade, quer dizer, como os campos são dependentes do tempo e do espaço, se você, vamos dizer, você faz até uma simulação e você mostra que você consegue formar uma configuração tipo monopólio, mas essa configuração ela é transiente, ela dura um tempo 10 a menos 24, 10 a menos 20 segundos, quer dizer, ela existe, mas um tempo curto demais para você categorizar como sendo uma configuração estável do sistema. A não linearidade é complicada por isso, né? Se você mexer um pouquinho, será que você altera muito o problema? Né? Não é uma questão simples. Desse ponto de vista, você reduz muito mais. O teu problema fica muito mais simples. Você fala, não, existe uma partícula externa, estável, que colocando ela aí, ela vai gerar um monopólio. Então você joga a tua expectativa do monopólio na existência de uma outra partícula. Aí você fica meio sossegado. Agora, a mesma coisa você pode perguntar, e se eu tiver um sistema só de campos, será que eu consigo gerar campos elétricos sem ter cargas elétricas? Nós não tem carga nem nada, só tem fóton. Será que eu tiro o campo E1 sobre R2 a partir de só de fótons? Só não tem matéria, só tem fóton, só tem radiação eletromagnética. Quais são os campos que eu posso gerar, mesmo introduzindo não linearidade, quais são os campos que eu posso gerar a partir só daquela energia daquele campo? Eu não coloco matéria nenhuma. Então, será que o campo ele vai ter uma estrutura estável que eu possa... esse campo ele tem o mesmo status que o campo de uma carga. Então, eu acho que a não linearidade teria que pensar um pouco nessa dimensão. É uma questão, matematicamente é viável. Matematicamente é viável. Agora, qual é a estabilidade dessa solução para você dar a ela um caráter de uma solução, de uma configuração estável? Acho que essa é a discussão. Tá? Vou dar um intervalo agora que eu realmente tenho que fazer uma ligação. Eu volto a contar, são 10 para 6, a gente continua a discussão, eu vou cortar a discussão, são 10 para 6, a gente volta às 6 e 5, só para eu localizar aqui o que a gente fez, né, tem que falar um pouquinho mais da dualidade para vocês, para a gente agora entrar na outra parte, tá? Já volto, até já.